Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Salve, Rodrigo Aidar. Sabe que deu um pico de luz aqui na minha casa e eu tô entrando pelo celular agora. O som deve estar bom, porque a gente tem um aplicativo que permite entrar direto na mesa, mas talvez não tão bom quanto estava até agora. Rodrigo Aidar, você sempre de olho em distorções, né? Tentando explicar algumas opções estranhas que muitas vezes o Poder Judiciário faz. Claro, não é só disso que você fala, mas um olhar atento para isso você sempre tem. Boa tarde, o que você traz hoje, Aidar? Boa tarde, Oineg. Boa tarde, Débora. Oi, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Oineg, o que eu trago hoje é o seguinte: o juiz da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais, né, um juiz chamado Milton Furquim, ele deu uma liminar mandando a prefeitura providenciar a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 em um idoso. Por quê? O idoso, depois de fazer um teste, teria descoberto não ter produzido anticorpos contra a Covid-19. E o juiz, na decisão, ele determina quais vacinas esse idoso não deve tomar, uma porque ele tomou e supostamente não produziu o efeito desejado, e a outra porque, segundo uma receita da cardiologista dele, poderia causar trombose. Então, além de o juiz mandar dar uma terceira dose nesse idoso, ainda se vale de uma receita, um exame laboratorial, para uma receita médica e um exame laboratorial para dizer qual é a vacina que o Estado deve aplicar nesse idoso. E aí, Oineg, Débora, tem tanta coisa atropelada nessa decisão que eu vou querer recortar ela um pouquinho. Eu gosto de fazer analogia, comparação, porque em regra a gente consegue ter uma perspectiva melhor das coisas com analogia. Mas vamos lá. O Oineg estava se recuperando da cirurgia no joelho quando o prefeito de São Bernardo do Campo decidiu criar uma penalidade contra os sommeliers de vacina, quem a gente resolveu chamar de sommelier de vacina, né? Então, se você vai no posto de vacinação, você quer a vacina azul, mas só tem a amarela, e você fala, não, a vacina amarela eu não vou tomar, você não é obrigado a tomar, mas você vai para o final da fila. Você quer escolher vacina, você vai escolher vacina, mas vai perder a vez, vai para o final da fila. Aí eu fui conversar com o juiz sobre essa decisão do prefeito de São Bernardo do Campo, porque certamente isso seria contestado judicialmente. E aí eu falei que se for contestado judicialmente, como você decidiria? Um juiz civil aqui de São Paulo, e ele me respondeu o seguinte, Oineg, ele falou, olha, eu ouviria especialistas, epidemiologistas, infectologistas, enfim, iria ouvir quem sabe das coisas, para eles me responderem se a decisão da prefeitura prejudicava ou não a imunidade coletiva, a imunização em massa. Se eles respondessem não prejudica, eu não mexeria em uma vírgula, porque é decisão administrativa e ela tem presunção de legalidade, e a gente só deve intervir em casos de evidente ilegalidade ou prejuízo claro a algum cidadão, algum contribuinte. Agora, se essa consulta aos especialistas revelasse que não tem potencial nenhum de atrapalhar a imunização, essa decisão da prefeitura, eu nunca daria uma liminar. Aí a gente volta, diante dessa resposta, Oineg, para a decisão do juiz de Guaxupé. São 11 páginas de decisão e tem uns trechos interessantíssimos. Ele diz o seguinte, eu vou precisar ler. O juiz de Guaxupé, que mandou dar a terceira dose no idoso, porque o idoso chegou lá com um exame de anticorpos dizendo que não produziu anticorpos com a vacina que tinha tomado antes, o juiz diz o seguinte na decisão: fazer testes para medir o nível de anticorpos após a vacinação não é algo recomendado por entidades e especialistas em saúde pública. Esses exames não são capazes de medir toda a resposta imune após as 2 doses e podem levar a interpretações absolutamente equivocadas sobre a eficácia das vacinas. Por que, então, se o próprio juiz reconhece que esses exames não são capazes de medir a resposta imune, por que ele dá a liminar mandando dar a terceira dose no idoso? Sensacional. Não é? E o juiz ainda diz o seguinte, Oineg, que na ausência de uma diretriz, na dúvida, ele prefere dar a liminar para atender o cidadão. Até porque, segundo ele diz na decisão, há uma recomendação médica.
Então, Eneg, primeiro, não é que não há diretriz. Claro que há diretriz. As diretrizes hoje possíveis no momento são cobertura com 2 doses da vacina tem eficácia, ou seja, é eficaz, e estudar uma 3ª dose depois de 1 ano está sendo autorizado pela Anvisa agora. Os laboratórios começam agora. Então, eles resolveram, o juiz, por meio da liminar, resolve testar. Vamos dar esse direito para o idoso, mesmo reconhecendo que o exame que ele traz não é válido, ele dá a liminar, Eneg. Então, assim, é um desses casos que a gente não entende por que o juiz se... Aidar, como é que você explica essa inclinação a fazer política pública? Porque o que parece é que eles entendem que ao prestar um concurso, eles foram eleitos para um mandato popular. É como se eles tivessem sido escolhidos para legislar. Já que mexem com leis, eles acham que eles formulam as leis. Eles mexem com leis para interpretar a legislação, tentando entender aquilo que o legislativo tentou escrever. Não tentando encontrar uma maneira de burlar o que está escrito nas leis, burlar o que dizem as normas, para que elas caibam nos seus caprichos e na sua vontade de ser deputado, governador, sem ter direito de fazer isso. Por que essa vontade de fazer política pública o tempo inteiro? Olha, é uma resposta difícil de dar, viu? Eu lembro que a gente já conversou uma vez sobre uma pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, e metade dos juízes acreditava que, para atender a um apelo da sociedade, cabia ao juiz fazer uma interpretação, digamos, criativa das leis em vigor. Bem lembrado. O termo não é exatamente esse, que eu não estou com a pesquisa agora, mas o sentido era esse. E aí, Eneg, assim, era coisa de 47, quase metade dos juízes. A boa notícia é que tem metade dos juízes que não pensa assim, né? Mas aí é que tá. Tem muito juiz que realmente confunde essa prerrogativa do livre convencimento com um cheque em branco para os magistrados decidirem aquilo que lhes vier à cabeça, né? E aí a gente entra naquela discussão. É impossível, e isso é para o bem, para a nossa proteção, para a proteção da sociedade, você criar algumas regras, algumas diretrizes muito objetivas, dizendo o que o juiz pode e o que não pode. Mas alguma coisa tem que ser estudada, Eneg, porque assim, o juiz reconhecer que o exame levado por uma parte não é viável para comprovar aquilo que aquela parte quer comprovar, e ainda assim dá a liminar, alguma coisa, alguma consequência isso deve gerar. Claro, a gente não pode fixar competências que façam com que os juízes tenham medo de decidir, porque isso seria um prejuízo, um tiro no pé da própria sociedade. Agora, esses erros, apesar de eles não precisarem ser necessariamente punidos com censura, advertência ou com algum processo administrativo, eles precisam fazer parte, por exemplo, de uma folha corrida do juiz. Quantas decisões desse juiz são reformadas com críticas ácidas à decisão? E isso constar de alguma coisa, por exemplo, para fins de promoção ou para outros fins que impactem na carreira do juiz. A gente precisa, de fato, começar a fazer um debate maduro em relação a isso. Isso é Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional da Justiça Federal. A gente não vê essa discussão acontecer. A gente ouve falar sobre corrupção, claro, quando há algumas punições mais sérias, mas essa discussão é muito complicada, porque ela mexe com o bom senso, né? Não é isso que esse juiz está fazendo, é falta de bom senso, não é uma lei ou uma norma, ele não tem bom senso, ele quer fazer, e ele acha brecha, né? É uma coisa complicada. O Conselho Nacional de Justiça não se manifesta nunca sobre esses casos, é uma coisa incrível, né? A liberdade que eles misturam com liberalidade, né? Exatamente, mas você foi num ponto importante, Eneg. Isso mexe com bom senso, o próprio juiz saber que determinados assuntos ele não deve meter o bedelho, ele não tem que, com uma canetada, decidir o que ele acha. A gente teve caso de juiz determinando a abertura de comércio em cidade de interior aqui de São Paulo, de Avaré, com base em fake news atribuída à OMS. Então, assim, você de fato precisa ter uma discussão séria sobre isso. Mas aí é que tá.
Como você disse, passa pelo bom senso. Talvez deva se repensar os concursos para a magistratura. Assim, está chegando ao cargo as pessoas, de fato, mais preparadas para chegar a esse cargo. A gente tem que fazer um debate amplo. Não tem resposta fácil, Eneg, de fato, mas é preciso fazer esse debate. E esse debate precisa ser amplo para ver se a gente para de se deparar com decisões como essas, né? Bom ponto, Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, aqui eu apareço falando no telefone, porque é daqui que eu estou conseguindo te ouvir, mas a gente volta a falar então na sexta-feira. Abração. Abração, Eneg, abração, Débora, um abração para os ouvintes aí, valeu mesmo. Valeu, Aidar, até sexta. 1h43.